Graça e paz da parte do Eterno, que bom estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui para falarmos do plano de aula, tá? Essa lição é um subsídio para ajudar você, professor da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós entrarmos no assunto, minha garganta está um pouco irritada, então tem um copinho de água aqui que de vez em quando eu vou tomar, tá? Antes de nós entrarmos no assunto, esse plano de aula que eu venho trazer para você, tá? Esse plano de aula aí que você está vendo, ó. Plano de aula, lição número 1. Quando a família age por conta própria, vai ser ministrado no dia 2 de abril, próximo domingo. Vai estar sendo a primeira lição desse trimestre. Eu tenho assistido algumas aulas e me perdoem, mas digamos assim, esse conteúdo é exclusivo. Não exclusivo, né? Mas é direcionado aos professores do campo de Foz do Iguaçu. Mas isso não quer dizer que se você não é do campo de Foz do Iguaçu não possa usar também. Fique à vontade. Precisar do slide? Deixa o comentário aí no vídeo, né? Deixa o comentário aí no YouTube e nós vamos deixa seu e-mail, eu envio para você esse slide também prontinho. Você pode fazer a modificação que você quiser, esteja à vontade para mudar, tá? Mas eu estou preocupado realmente porque nós trabalhamos na EBD com 4 pessoas nas direções, ou digamos assim, 4 escalas, ou da forma que você queira colocar. Primeiro, o pastor da igreja. Segundo, o superintendente. Terceiro, o professor. E quarto, o aluno. Então, essas são as 4 áreas, vamos colocar assim, que nós trabalhamos na IBD. Se o pastor não apoia, acompanhe meu raciocínio, se o pastor não apoia, o superintendente não organiza, mas o professor dá uma boa aula, na próxima aula o aluno vai voltar, porque ele sabe que vai ter uma boa aula. Mas se o pastor apoia, se o superintendente organiza, mas a aula não for muito boa, eu tenho certeza que no próximo domingo ele não vai ter vontade de voltar aí a participar da EBD. Então, eu sou o pastor Rivanildo de Faria, tá? Estou como primeiro coordenador no campo de Foz do Iguaçu. Aqui está a nossa camiseta da IBD, olha, deixa eu tirar o microfone um pouquinho aqui do lado para você ver, olha aí, olha que linda. Eu participo da IBD, nós estamos tentando uniformizar aqui o nosso campo, tá? Então o que acontece? A nossa preocupação maior está sendo com os professores. E eu tenho assistido algumas aulas, tá? Eu tenho visto algumas aulas por aí, tenho assistido, enfim, e tenho notado a dificuldade em manter o foco, digamos, naquilo que a lição oferece. E dentro dessa preocupação, nós estamos querendo trabalhar com você, professor, com você, professora da Escola Bíblica Dominical, tá? Nós queremos trabalhar com vocês. Então, nós temos algumas perguntas a fazer para você, tá? Se você é professor ou professora da Escola Bíblica Dominical, eu te pergunto, você sabe usar as ferramentas da IBD, que a lição da IBD fornece? Você sabe para que serve cada uma das ferramentas oferecidas pela lição da IBD? Você sabe como ligar o título da lição, o título da lição a toda a lição? Você sabe a importância do texto áureo? Você sabe a importância da verdade prática? Você sabe a importância da palavra-chave? Você sabe a importância de cada ponto da lição para a ministração da lição como um todo? Então, essas são as perguntas que eu te faço, tá? Essas são as perguntas que eu estou fazendo para você nesse momento. Por quê? Porque nós temos notado que alguns professores, não todos, tá? Não todos, assim, estão deixando de lado o principal conteúdo da lição, sabe? A lição, primeiro, não é uma pregação, é uma escola, não é um culto. É uma escola bíblica dominical. Tem um professor que ensina e um aluno que aprende. Esse é o ponto-chave da escola. Então nós não podemos perder esse foco. É uma aula sobre o assunto, olha, um assunto muito importante.
Nós tivemos, acho que 2 trimestres passados, sobre os ataques externos contra a família. Agora nós temos o ataque interno, ataque não, mas os problemas, né, com a família, dentro, como se não bastasse os problemas externos, né, foi o terceiro trimestre de 2022. O título da lição, deixa eu ver aqui direitinho, o título da lição era Os Ataques contra a Igreja de Cristo, que logicamente atingia a família também. Então, o professor ele tem que estar focado no que a lição está oferecendo. Então não é uma pregação, é um ensino. Você precisa não só transmitir a aula para o aluno, mas você precisa esclarecer o aluno. Então você tem que ter em mente isso. Se você respondeu sim para todas as perguntas, parabéns. Está vendo aí todas as perguntas? Se você respondeu sim, parabéns. Mas eu pergunto, você está colocando em prática tudo isso que você está fazendo? É uma preocupação minha. Por isso eu estou aqui para nós desenvolvermos, né, esse plano de aula. Para te dar uma ideia, você pode apresentar algumas coisas, dizer, pastor, mas eu não tenho enciclopédia, mas eu não tenho, como se diz assim, eu não tenho, sei lá, eu não tenho um dicionário, eu não tenho, não, mas só com a lição da escola bíblica dominical, você pode dar uma aula excelente para os seus alunos. Vamos em frente? Vamos lá? Então nós temos aqui, lição, plano de aula. O plano de aula ela já tem na lição do professor. E o que ela apresenta? Ela apresenta primeiro, né? O que? A introdução, não a introdução da lição, tá? Não a introdução da lição. Mas ela apresenta, ali ela começa a falar sobre que a família é uma instituição divina, é a célula máter da sociedade. Só aí você já tem um estudo, mas nós vamos ver cada parte, tá? Depois ela tem a apresentação da lição, que são os seus objetivos, os objetivos da lição, a motivação e a sugestão de método. Depois, o terceiro ponto, ela tem a conclusão, que é a aplicação da lição, tá? E por último, ela tem o subsídio ao professor, que ela apresenta a revista Ensinador Cristão e auxílios especiais que nós vamos estar vendo. Então você tem todo esse aparato, todo esse subsídio, esse auxílio para que você leve uma boa aula para o seu aluno. Então lembrando bem, é uma aula. Você precisa ensinar os seus alunos, tá? Você precisa transmitir para eles o ensinamento. Então vamos lá? Partindo do plano de aula, né? Nós temos aí primeiro a introdução. Olha, é muito, muito bom. A família é uma instituição divina, a célula máter da sociedade. Nós estamos vivendo uns tempos difíceis. Você pode ter uma ideia, você pode trazer um subsídio de fora? Pode sim, com certeza. Você pode trazer uma matéria que não está na lição ou que não está na revista do Ensinador Cristão? Pode sim. Você pode trazer um testemunho? Pode sim, mas você não pode perder o foco de ensino. Você não pode transformar. Eu vejo alguns professores, me perdoe, eu tenho que falar, mas eu vejo alguns professores transformando a aula em uma pregação. E digo mais ainda, uma pregação pentecostal. Eu vejo professores demorando muito num tópico só, chega no final, alguns, onde a conclusão ou o terceiro ponto ele simplesmente lê. Não, você tem que ser um professor organizado, tá? Então você já tem uma introdução aí, ó, para você falar da família. São subsídios que você pode aplicar sobre a lição, tá? O segundo, ainda dentro da introdução, é o nosso pastor Elienay Cabral. Ele é o comentarista, ele que vai ajudar eu, você e todos os professores, não só do campo de Foz do Iguaçu, mas de todas as EBD, para nós levarmos o quê? Nós vamos, o conteúdo que ele apresenta, tá? O conteúdo que ele apresenta, ele está tentando o quê? Ajudar a compreender os relacionamentos. É isso que você tem que fazer a pessoa entender.
na escola bíblica dominical, que são pessoas diferentes vivendo sobre o mesmo teto. Então esse é o nosso professor aí, aliás, nosso comentarista Elienay Cabral, é um comentarista da CPAD. Vamos lá? Compreendendo o texto áureo da lição. Para que serve esse texto áureo da lição? É a referência bíblica que deve direcionar a mente do professor. E como que vai direcionar a mente dele? Olhe bem, Gênesis 17, 19. Na verdade, Sara, tua mulher te dará um filho. Então é uma promessa. Você vai trabalhar na lição pensando no texto áureo, tá? Sempre pensando no texto áureo. Ele vai direcionar biblicamente. Teologicamente você pode ir para outras áreas, mas biblicamente o texto áureo vai direcionar você. E a verdade prática? A verdade prática é a verdade sobre qual a lição está fundamentada. Então ela está fundamentada onde? Ela está fundamentada na precipitação e nas consequências. Então você, professor da Escola Bíblica Dominical, na próxima lição, você vai estar atento ao quê? A precipitação do ser humano e as consequências de nós nos precipitarmos. Enrolou a língua um pouco aqui. Entende? Então é isso que o aluno espera, porque eu estou incentivando aqui no campo de Foz do Iguaçu, e não somente eu, mas é a nossa forma de trabalhar junto com a diretoria, tem toda uma diretoria, tem segundo coordenador, tem tesoureiro, tem secretário, tem dos professores docentes, quem organiza é o Tiago, enfim, eu não vou dizer nome aqui, senão vou acabar esquecendo de alguém. Tem a equipe da organização, tem a equipe de mídia, tem a equipe, enfim, nós temos uma equipe, todos nós trabalhamos no mesmo intuito que a IBD venha crescer. Mas para que todo esse trabalho seja válido, o professor tem que estar preparado. O professor ele tem que desenvolver uma boa aula, tá? Então a verdade prática, ela vai fazer o quê? Ela vai sobre qual lição está fundamentada? A primeira lição, a lição de número 1, está fundamentada onde? Em precipitação e consequência, tá? Vamos lá para o nossa introdução. Entre a introdução, tá? Antes da introdução ali, ou entre, fica a seu critério. Quando você começar no comentário da lição, você pode fazer um comentário assim Você pode fazer um comentário do texto áureo, você pode fazer um comentário da verdade prática. Você não está saindo do assunto, você não está saindo fora do assunto de forma nenhuma, tá? Mas antes de você entrar na introdução da lição, você pode escolher entre a introdução e o primeiro ponto a palavra-chave. Você está vendo aí a palavra-chave? Palavra-chave é família. Você pode dar uma pequena introdução. Seja simples, seja objetivo. Não se estenda muito no assunto, tá? Eu sei, eu também participo como professor, eu sou coordenador do campo, mas na minha congregação eu sou professor. Então eu também tenho que seguir essas regras, tá? Uma introdução pequena, não se estenda. Olha, só essa introdução eu sei que daria muito assunto. Olhe bem ali. Ele diz assim, veremos que a palavra de Deus tem nos ensinar quanto ao problema da comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfia, mentira, mágoa e educação dos filhos, dentre outros assuntos. Então, olhe, você pode trazer dentro dessa palavra-chave já com a introdução. A família é composta de membros que vivem sobre o mesmo teto. Deixa eu desligar um pouquinho aqui que eu preciso tossir, tá? Minha garganta está bem irritada. Voltamos. Então você pode agregar os valores de uma família e os conflitos que existem dentro da família. Isso tudo dentro da introdução. E isso faz parte de um plano de aula, de você estudar, professor. Se você pegar a lição no sábado, com certeza ela não vai dar tempo de você preparar uma boa aula, tá? Vamos lá? Ponto 2, a apresentação da lição. Os objetivos.
identificar, reconhecer e entender. Você tem que levar o aluno a identificar as promessas divinas para Abrão, passam também para a família. Então, o que Deus promete a você, também seus filhos podem usufruir. Tanto é que, se Deus te punir por um castigo, se Deus te castigar, punir por um castigo é meio difícil, né? Mas se Deus te castigar ou te punir por algo que você fez, sua família também pode sofrer as consequências. Assim como as promessas de Deus para a minha vida, ela também alcança a minha família. Reconhecer que não podemos interferir nos planos de Deus. O objetivo 1, o 2 e o 3, eles estão ligados ao ponto 1, 2 e 3 da lição. E entender que uma decisão precipitada pode gerar conflito desnecessário na família. Olhe bem, prestem bem atenção. Ele está te dando o manual, ele está te dando a direção, ele te deu tudo mastigadinho para que você possa seguir essa orientação. Tá? Está tudo aí ao seu alcance. Então, identificar, reconhecer e entender está ligado com o ponto 1, 2 e 3 da lição. Tá? Vamos em frente? Ainda dentro da apresentação da lição, ele traz uma motivação. Também sabemos que existe consequência por causa das ações que praticamos. Você pode motivar, né, a classe a pensar, né, o que nós fizemos que desencadeou uma série de acontecimentos que estamos presos nele até hoje. Ou consequências que nós tomamos, né, estamos sofrendo hoje das decisões do passado. E toda família passa por isso. Porque não tem família perfeita, mas tem a família ideal. Dentro da apresentação da lição, nós tivemos o A, os objetivos, nós tivemos o B, a motivação, e a letra C, ainda dentro da motivação aqui, ó, é a mesma coisa que eu falei todo, sabe, das consequências. O que tomamos a decisão, vem as consequências. E você tem que passar isso para o aluno, tá? Vamos para frente. A letra C, ó, olha aqui, mais um ponto aqui da B. Provavelmente seus alunos não sabem o efeito a longo prazo. Olha, você tem que explicar para ele que talvez as consequências podem ser rápidas, sim. Elas podem ser rápidas, elas podem durar pouco, mas talvez dure anos. Pode durar uma vida inteira. Talvez os alunos, alguns, eu não digo todos, ali diz seus alunos, mas eu diria alguns alunos não saibam dessas consequências, tá? Talvez eles não entendam que essas consequências durem por anos. Viu como a lição é fácil, é simples de você aplicar? Mas o fato que haverá consequência no futuro não deveria fazê-lo pensar com cuidado e buscar a direção de Deus e nas escolhas de hoje. Então é uma pergunta que você pode transmitir para a classe. Olha, só dentro dessa, eu não precisava nem ir para frente, o ponto 3 e o 4. Só dentro da apresentação da lição, você já tem bem esquematizado toda a sua aula para você apresentar. Toda ela. Tá? Sugestão de método. Dentro da apresentação da lição, nós temos a sugestão de método. Para introduzir a primeira lição, reproduza na lousa ou no data show algumas características dos dois personagens da lição, Abraão e Sara. Bem, talvez você não tenha um quadro, talvez você não tenha um data show, talvez, assim, às vezes a igreja não possui esse recurso. Mas isso não impede você escrever numa folha ou imprimir as características de Abraão e Sara. Como que eles eram, da onde ele saiu, da onde ele veio, qual foi, como essa promessa veio ser feita na vida deles, por que que Deus estava fazendo essa promessa, qual foi a reclamação de Abraão, né, Abrão na época, que ele não tinha descendente. Então, tudo isso já te traz uma sugestão de método para você introduzir a lição. Então você tem uma ferramenta muito boa aí na sua mão. Ah, mas eu não tenho, eu sei que você não tem alguns recursos, uns pode ter, outros não, mas o certo é que você já tem uma ferramenta
muito importante na sua mão e que você pode usar. Vamos para frente, que eu não quero demorar, é rapidinho, tá? Dentro da sugestão de método, olha, você pode fazer isso com auxílio da Bíblia. Ele está dando até uma Bíblia para você pesquisar. Olhe bem. Na página 31 e 33 da Bíblia Aplicação Pessoal, ele está te dando... E outra, se você não tem, um amigo tem, vai lá, pega o celular, tira uma foto da página para não pegar a Bíblia do companheiro e veja, apresenta os pontos fortes, os êxitos, as fraquezas, os erros, as lições de vida desses personagens, as informações essenciais, a falta de fé de Sara, a fé de Abraão, onde Abraão vacila, onde os dois concordam, onde Abraão deveria, como o sacerdote da casa, dizer, não, nós vamos esperar o tempo de Deus, mas Sara diz, não entra com a minha serva. Então, apresente aos alunos os pontos fortes, relacione esses pontos fortes e êxito, as fraquezas e erros, as lições de vida, com a vida dos alunos. Faça a Bíblia, aí já é uma dica, faça uma aplicação pessoal dessas fraquezas, desses pontos que estão aí apresentando para você. É uma excelente ferramenta. A aplicação, olha, nesta primeira lição, convide eles a refletir sobre a minha responsabilidade. Então eu gostaria de chegar na aula e saber que o professor despertou a responsabilidade que eu tenho que ter com a minha família. Nós, e eu digo nós homens, somos diretamente responsáveis para conduzir dentro da vontade do Senhor, porque nós somos o sacerdote da nossa casa. Você lembra 1 Timóteo, capítulo 3, vamos ler? Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém, o versículo 5, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da obra de Deus? Ou aqui diz da igreja de Deus? Não tem. Então, olha, professor, você tem toda essa ferramenta para conduzir uma excelente aula sem trazer nenhum assunto de teológico, de base teológica, de base de dicionário, enfim, de cunho teológico, vamos colocar assim, tá? Fazendo essa aplicação. E o subsídio é Revista Ensinador Cristão. Vale a pena ela dar a edição, ela dá a página. Se você não tem, pode pesquisar na internet, você tem o Google, você tem o YouTube, tem as aulas gravadas e eu gravo as aulas para vocês, tá? Então prestem bem atenção, vocês têm uma ferramenta. E o segundo subsídio do professor é os auxílios especiais ao final de cada tópico. Você encontra auxílios. O primeiro auxílio que você vai encontrar ali, olhe bem, é a esposa substituta. Então, há ali um auxílio especial para o professor. Ó, na sua lição vai estar ali, ó, na página 7. Auxílio teológico, a esposa substituta. Eu ia ler outra palavra ali. Tendo tempo passou, você tem um auxílio teológico. Na revista do aluno não tem esse auxílio, só o professor tem. Você tem ampliando o conhecimento. Para que serve esse ampliar? Ele vai ampliar a visão do professor, trazendo um conhecimento mais aprofundado da lição. Por isso que já diz ampliando o conhecimento. E mais para frente ainda você tem o outro subsídio do professor, que é Consequências da União de Abraão com Agar. Está lá na sua revista. Olha, eu coloquei na página, não dá para ver, está muito fraquinho ali, mas no final do terceiro tópico ali, ó, consequências de uma decisão precipitada, você tem ali consequências da união de Abraão com Agar. Então você, professor, você tem um subsídio aí maravilhoso para dar uma boa aula, tá? Espero ter ajudado você. Qualquer dúvida, clique no comentário aí, comente, deixe o seu comentário, deixe o seu like, enfim. Se você tem dúvida, se você quer
fazer alguma pergunta, deixe lá, nós vamos estar respondendo, tá bom? Obrigado pela sua presença, Deus abençoe a sua vida e te espero na próxima. Vou trazer ainda mais algum subsídio sobre essa matéria que é muito importante para termos uma boa convivência. Uma família saudável é uma igreja saudável. E use essa ferramenta que está em suas mãos. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Shalom Vrahá, que é bênção e paz sobre vocês. Até mais. Fiquem todos na paz do Senhor.